Pois bem, essa é a nossa disciplina, planejamento, gestão e princípios de marketing, né? Embora possa ser novidade para a maioria, eu tenho certeza que essas palavras, essas três principais palavras que dão nome à disciplina, basicamente vocês já ouviram falar, talvez já tenham até estudado em outras disciplinas como o empreendedorismo, por exemplo. E o objetivo aqui é que a gente se aprofunde e consiga aplicá-las dentro do nosso setor do agronegócio. Nesse sentido, novamente eu gostaria de provocar vocês no sentido de querer saber o que vocês entendem pela palavra de planejamento. E mais do que isso, vocês conseguem se visualizar como pessoas que planejam alguma ação na vida de vocês? Vamos lá, quero ouvi-los. Estão falando aqui no chat, Washington. Leia por gentileza para mim e me Leio informa sim. quem é. Clarice. A Sara colocou que planejamento para ela era organização. O Diogo colocou que era para se organizar e os demais falaram que já tem um planejamento. E ela disse que era se organizar para algo. Quem foi a última? A Roberta. Roberta. Você falou que tem E a alguns... Larissa também. Ok. Você falou que tem alguns que dizem que se planejam, é isso? Isso, que tem um planejamento. Quem foi que falou? Foram, deixa eu dar uma olhada, foi o Lucieldo, a Emanuele, a Maria das Graças, a Jeane, o Cleiton, o Diogo, o Fabrício, Ana Lara, a Raniele. Nossa! Tudo bem, obrigado, Clarice. Acho que já basta. Tá. No caso, então, tem bastante gente que se planeja. Eu gostaria, então, que algum deles me desse um exemplo. Né? Como é que você se planeja? Em que área? Washington, Oi. é o Lucildo. Ok, Luciano. Pronto. Muita gente colocou aqui a questão da organização, né? Acredito eu que o próprio estudo aqui é um meio de planejamento. Por exemplo, a gente está no terceiro ano, né? A gente escolheu fazer um curso técnico, certo? Para a gente, de certa forma, é diferenciado das outras escolas do município de Jaguaruana. Então, meio que a gente planejou já terminar o nosso ensino médio com uma possível faculdade e, como garantia, um curso técnico para abranger nosso conhecimento, no caso. Excelente exposição, Luciano. Tem mais algum colega que se manifestou dizendo como é que se planeja? Austin. Oi. Emanuele, é a questão da gente se organizar para passar numa faculdade, como você falou, na questão da gente se organizar para o Enem. Muito bem. Nesse caso, esse é o seu exemplo, né? Você está se planejando nesse sentido. Boas colocações, Lucieldo e Emanuele. Planejamento tem tudo a ver com organização. A ideia é que vocês consigam perceber ao longo da disciplina, entre diversos outros objetivos, o quanto que essa palavra ela deveria ou estar presente na nossa vida, mesmo que a gente nunca tenha parado para notar. Como vocês dois mesmos colocaram, o simples ato de vocês estudarem requer planejamento, né? De vocês, no sentido de acordar no horário, de estar presente no horário que a aula começa, de se planejar para ter atenção, para realizar as atividades, para ter um bom desempenho, para cumprir todas as exigências pedagógicas que são exigidas de vocês ao longo do curso, né? Como estágio, atividades extracurriculares, como uma feira de ciência, uma feira das profissões, e, claro, o ponto alto, né, que é a realização de provas de vestibular e o Enem, que também exige um planejamento, principalmente de tempo e do que eu vou estudar e como que eu vou estudar.
É interessante, até a Gabriela está aqui presente, né? A Gabriela, inclusive, alguns de vocês participaram de um programa de apadrinhamento no final do ano passado, né? E eu trabalhei com a Gabriela justamente esse sentido, como eu era padrinho dela, esse sentido de planejar o que a gente precisava estudar com maior atenção, né? Para que pudesse ter o rendimento adequado. Da nossa parte, como professores, ou a parte do núcleo gestor, está a preocupação de planejar as aulas, de forma que as aulas consigam ter uma boa eficiência no que diz respeito ao aprendizado de vocês. E para que isso seja acompanhado, o núcleo gestor, os coordenadores, eles fazem diversos acompanhamentos com a gente. Nós preenchemos instrumentais, alimentamos o sistema do professor online, dizendo como é que a gente está realizando as aulas, o que a gente está querendo atingir no que diz respeito a desenvolvimento de habilidades, de competências, no que diz respeito ao desenvolvimento de algum comportamento técnico que se faz relevante com o aprendizado de uma determinada aula, entre outras ações. Então, o planejamento ele é mais do que necessário para que a gente consiga chegar a algum lugar. E esse algum lugar depende de cada um, depende do objetivo, né? Quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente consegue perceber também que, basicamente, a nossa vida poderia, ou deveria, ou vive em cima de planejamentos, né? Assim como eu tenho que acordar cedo para ir para o trabalho ou para ir para a minha aula, estudar, eu preciso tomar diversas decisões ao longo do dia. O que eu vou comer no meu lanche da manhã? Né? Que horas eu vou dormir? Para onde que eu vou sair no fim de semana? O que eu vou estudar numa hora vaga que eu estou livre e eu quero reforçar os meus estudos? Que filme que eu vou assistir? Qual série eu vou começar a maratonar? Que tipo de música eu gosto de escutar? Às vezes a gente não pensa, mas a gente está o tempo todo tomando esse tipo de decisão, né? E às vezes a gente ainda para um pouco mais para pensar e planejar como é que essa decisão vai ser tomada. E aí é a grande diferença. Há muitas pessoas que param um determinado tempo para ir planejar. E tem outras pessoas que tomam a decisão de forma imediatista, sem pensar no que aquela tomada de decisão pode acarretar de forma positiva ou negativa. Obviamente, há situações na nossa vida que a gente não tem tempo para pensar e tem que dar respostas de imediato, não tem tempo para planejar. Mas boa parte das atitudes e das ações que vão modificar bastante a nossa vida, a gente precisa parar um pouquinho e planejar. Como, por exemplo, voltando à situação de vocês, decidir que curso universitário eu vou fazer. Ou mesmo se eu quero fazer uma faculdade, ou se eu prefiro ingressar no mercado de trabalho, procurando um bom emprego em uma boa empresa, ou tendo a atitude de ser um empreendedor, criando a minha própria empresa e sendo o próprio protagonista da minha vida profissional, né? Então, é preciso parar de vez em quando e pensar sobre isso. Talvez alguns de vocês já estejam pensando nisso desde o início do curso, lá no primeiro ano. E as decisões que vocês tomaram lá foram se modificando ao longo desses 3 anos, né? De repente, aquele curso que você decidiu que queria fazer, você deixou de lado porque agora se interessou por outra área. De repente, aquela determinada vaga de trabalho que você sonhava em ocupar no futuro está sendo substituída pelo desejo de ser um empreendedor, um empresário, né? Então, a vida muda o tempo todo e as nossas decisões elas também tendem a mudar. Por isso, se faz necessário planejar. Uma ação que ocorre todo o ano, principalmente em dezembro, né, quando a gente chega no fim do ano e a gente começa a repensar um pouco do que aconteceu ao longo do ano, é a gente reparar naquilo que a gente está fazendo de errado, né? E aí é muito comum, e aí vocês vão até dizer se eu estou mentindo ou não, mas é muito comum a gente enxergar pessoas dizendo que vão comprar sua casa, que vão comprar um carro,
que vão para entrar na academia, que vão emagrecer, que vão começar a praticar um esporte, sair do sedentarismo, que vão sair daquele emprego que não gostam. Mas, na maioria dos casos, o tempo passa e essas pessoas ou iniciam e não continuam nesse objetivo, ou mesmo não saíram do canto. Quando chega novamente o fim do ano, estão repetindo as mesmas promessas que possivelmente não vão se concretizar. Por quê? Porque a maioria delas não planeja. Se eu estou insatisfeito no meu emprego, ok, o que eu posso fazer então? Eu vou arranjar outro emprego? Eu vou buscar estratégias para melhorar o meu ambiente organizacional e me sentir mais satisfeito? Eu vou pedir um aumento? Eu vou pedir uma transferência? O que eu posso fazer para mudar a minha realidade? A gente só consegue chegar às respostas quando para pensar. E o planejamento é justamente isso. É você imaginar uma situação que pode ocorrer lá no futuro, mas ela só vai ocorrer se você tomar algumas atitudes, como, por exemplo, estabelecer metas e objetivos para que você consiga mudar o seu futuro. E eu sempre gosto de dizer que planejamento é isso. É um ponto lógico que pode te tirar da situação atual e te fazer chegar na situação desejada. Muitos de vocês, obviamente, têm sonhos de como que vai ser a vida no futuro, após o ensino médio. De estar trabalhando em uma determinada empresa, de estar tendo o seu próprio negócio, a sua própria empresa, de estar cursando um curso universitário, de estar morando em outra cidade, de estar satisfeito trabalhando numa área que gosta, de estar casado, de estar se realizado e feliz de alguma forma. E dentro dessa perspectiva, não basta apenas imaginar como a vida vai ser lá no futuro. É preciso pensar nos recursos que você tem hoje para poder colocar isso em evidência e ver como que você vai poder modificar a sua realidade pouco a pouco para poder chegar naquela situação almejada. Quando a gente é mais jovem, criança, ou mesmo no início da adolescência, a gente imagina que vai ser tudo fácil, que a gente vai ter o emprego dos sonhos, que a gente vai ter uma família exemplar e feliz, mas a vida ela tem essas particularidades que cuja maturidade vai trazendo ao longo dos anos em que a gente vai ficando mais velho, nos mostram que a gente precisa tomar mais atitudes e que as coisas boas elas não vão vir por conta própria. É preciso a gente buscar, se mexer, lutar para que a gente, de fato, consiga as vitórias na nossa vida. Nesse sentido, o planejamento é essencial em qualquer área do mundo do trabalho. Observe essa imagem. Alguém aqui conhece esse lugar? Seja pessoalmente ou através de alguma outra imagem? Vocês têm ideia de que lugar é esse? Ninguém? É a garotada que gosta de futebol? Ninguém se arrisca a dizer? Washington, O estádio. o senhor não está conseguindo visualizar o chat, não, né? Não. Ah, é que o pessoal colocou lá. Acho que é o estádio, não da Copa que teve aqui no Brasil. Isso, mas você saberia me dizer que estádio específico é esse? Maracanã? O Maracanã. Não. É o Castelão, pessoal. Exatamente. Exatamente, é o Castelão, a Arena Castelão, que fica lá na capital do nosso estado, Fortaleza, né? E que, como foi colocado aí, foi construído aliás, não foi construído para a Copa de 2014. Na verdade, o Castelão já existia, ele foi reformulado, reestruturado, né? Então, pense bem, será que é fácil construir um equipamento como esse? Não. Aqui cabe, nesse equipamento, cabem cerca de 60 mil pessoas. Imagine como é construir todo um equipamento como esse. Quantas toneladas de ferro e concreto são necessárias?
Quanto planejamento deve existir para calcular, por exemplo, as vagas do estacionamento que estão abaixo aí da superfície? Quantos cálculos matemáticos são necessários para fazer com que caibam aí 60 mil pessoas e elas consigam circular livremente sem causar nenhum transtorno? Como fazer com que essas pessoas, em um jogo, por exemplo, que consegue lotar o estádio, consigam todas ter acesso à alimentação e à bebida? E a Eu banheiros? acho, eu acho que eles levam anos, viu, para planejar, fazer tudo perfeitinho. Sem dúvida alguma. Quando a gente imagina um jogo de futebol, por exemplo, que está sendo transmitido em um local como esse, a gente não pode imaginar quanta gente está envolvida e quanto planejamento esteve por trás dessa ideia. Isso, por exemplo, né, como é que eu vou calcular quantos corredores são necessários, no tamanho adequado para que uma determinada quantidade de pessoas não fique sem ar? Né? Quantas escadas são necessárias? Quantos portões de acesso? Quantos bilhetes e como que eu vou organizar a venda desses bilhetes? Quanto de seguranças eu preciso para dar conta de garantir com que essas pessoas possam se sentir seguras assistindo o jogo? Quanta tecnologia disponível para que os organizadores lá consigam se comunicar e transmitir o jogo para além do estádio, né? E mais, além do estádio, quanto que eu tenho que me organizar, né, como um gestor público, como um departamento de polícia e de trânsito, para fazer com que as pessoas consigam ter acesso a um grande evento sem que eu torne o trânsito engarrafado ou turbulento demais. E existem ainda muitos outros pontos que a gente poderia conversar aqui. A gente está conversando sobre um evento, uma situação muito complexa. Isso mostra como o planejamento é essencial para que a gente consiga garantir que grandes eventos, grandes instituições, como uma arena de futebol, consiga funcionar. Embora muitas vezes a gente possa tomar atitudes imediatistas, sem planejamento, no mundo do trabalho, se isso não existir, não existe êxito, não existe sucesso, porque sempre vai ter um usuário do serviço ou do produto, como por exemplo o torcedor de futebol, que vai reclamar de como que o serviço foi oferecido. Vai reclamar porque não tinha transporte, vai reclamar porque não conseguiu comprar o bilhete por um preço acessível, vai reclamar porque os banheiros estavam sujos ou superlotados, vai reclamar porque não tinha mais comida ou bebida à disposição, vai reclamar porque os jogadores não jogaram bem. Há uma série de situações que precisam ser resolvidas para que a gente consiga fazer com que algo funcione. Dessa forma, o planejamento não existe sem uma das primeiras palavras que vocês colocaram para mim quando a gente começou a discutir, que é a organização. Isso pode surgir em um equipamento complexo como esse, mas também em diversas outras situações da nossa vida, e de uma forma muito mais particular e não ampla e coletiva, como dentro de um estádio de futebol, como, por exemplo, a realização de uma cirurgia, onde o médico, os enfermeiros e toda a sua equipe precisa ter conhecimentos de anatomia, biologia, medicamentos, para poder realizar os procedimentos adequados e obter êxito na realização de um determinado procedimento. Mas também, obviamente, trazendo para o nosso setor, são diversas ações que exigem planejamento dentro de uma empresa do setor do agronegócio, como a Bang, né? Para quem não conhece, a Bang, uma das principais produtoras de grãos do nosso país, como milho e soja, é inclusive uma das maiores traders do mundo. Para quem não lembra o que é trader, que a gente estudou ano passado, são empresas especializadas em importação e exportação de grãos. E nesse caso, quantas e quantas funções dentro de uma empresa como essa são realizadas que exigem planejamento? A contratação ou a demissão de funcionário, o pagamento do salário desse funcionário, a contratação de um serviço de consultoria, o planejamento da abertura de um mercado em um outro país a qual ela ainda não tem relacionamentos comerciais estabelecidos, a aquisição de insumos
para o escritório dessas empresas, como compra de papel, água, aquisição de materiais de limpezas, a adaptação para que ela consiga atuar nesse cenário que a gente vive agora, onde se exige mais cuidado com os funcionários no que diz respeito aos cuidados para evitar a contaminação com o coronavírus. Quantos veículos são necessários para transportar a quantidade de funcionários que passa da casa dos 30 mil? Como que eu posso fazer com que esses funcionários se sintam satisfeitos? Quais as tecnologias que eu preciso utilizar dentro dessa empresa, como computadores, softwares, satélites? É um mundo que precisa ser gerido, ou seja, se ter uma gestão. E, obviamente, cada uma dessas decisões, e eu citei apenas algumas de milhares que são tomadas dentro de uma empresa como essa, exigem planejamento. E se isso funciona para uma grande empresa, também precisa funcionar para os médios e os pequenos produtores. E é aí que, inclusive, se faz relevante o papel da extensão rural, assunto que a gente começou a estudar na semana passada, na disciplina de ATER. Como levar as técnicas de gestão, entre outras, para o produtor rural, para que ele consiga planejar. Planejar quanto que ele vai gastar para produzir, planejar para ter uma noção de quanto vai ser o custo de produção e a margem de lucro que ele quer obter. Planejar para conseguir consumidores para os seus produtos e planejar para se manter no mercado, conseguindo uma boa renda para a sua família. Para tudo isso, é preciso parar e pensar. Muitas vezes, utilizar o caderno e a caneta, fazer anotações, simular como o futuro pode ser. E, obviamente, isso é um processo também de tentativa e erro, onde muitas vezes o que a gente planeja não dá certo. Mas quem planeja tem muito mais capacidade de conseguir acertar de quem não planeja. E principalmente quando a gente fala que cada uma dessas decisões que são tomadas envolve dinheiro que está sendo gasto, empregado, e onde existe o anseio de que esse dinheiro ele se torne lucro futuro, não se pode falhar. Por isso, as empresas planejam tanto, porque não se pode desperdiçar recursos. Nesse sentido, o conceito de planejamento é, então, ser considerado um processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar a realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente. Novamente, um conjunto de ações intencionais, porque é minha intenção. Eu quero que aconteça. Integradas, porque uma atitude que a gente toma envolve outras pessoas, envolve recursos financeiros, envolve recursos materiais, e eu preciso fazer com que tudo isso esteja alinhado em prol dessa minha intenção. E essa integração só surge com a coordenação ou a organização, como vocês bem colocaram, que vão ser orientadas para que a gente consiga fazer com que aquele objetivo futuro se torne realidade. Nesse sentido, a gente formula decisões. Eu quero que isso aconteça, mas se isso não acontecer, o que eu vou fazer? Eu posso tomar a atitude A, B ou C. Eu tenho que ter diversas ideias do que eu vou decidir fazer quando eu encarar um determinado problema. Um dos grandes problemas que a gente teve hoje em todos os setores da economia, desde que a gente iniciou a pandemia, era o que fazer, uma vez que muitos setores não se planejaram caso acontecesse uma pandemia. O produtor rural, por exemplo, podia prever que poderia ter um tempo muito chuvoso e as chuvas em alta intensidade poderia prejudicar a sua produção.
Poderia prever que alguns fornecedores não queriam mais o seu produto, mas jamais imaginariam que uma pandemia global iria acontecer e trazer algum problema ou a capacidade de aumentar as suas vendas, ou mesmo ter que se adaptar a essa nova realidade, tendo que partir, por exemplo, para a entrega direta do seu produto ao consumidor. Várias situações surgiram com a pandemia da Covid-19, e isso exigiu um planejamento que até então muitos não tinham pensado que poderia ter que ser realizado. E aí, onde as empresas mais eficientes, os melhores profissionais, fizeram a diferença. Mas isso não seria possível se o planejamento não fosse orientado para que houvesse a organização e a integração em prol da intenção. E essa coordenação só surge quando nós temos a gestão. Gestão é a ação de acompanhamento e controle dos processos de uma empresa. Gestão é uma palavra que a gente pode substituir facilmente por administração. As duas dão no mesmo. O que é gerir ou administrar? É planejar, é coordenar, organizar, orientar. É justamente coordenar todos os recursos que a gente tem dentro de um planejamento para que a gente consiga um determinado objetivo. Planejar por planejar não chega a lugar nenhum se a gente não tiver gestão. A gente precisa planejar tendo um foco. E esse foco vai ser guiado por metas. Metas que vão ser decididas por uma gestão. É por isso que toda empresa, toda instituição precisa de um gestor, um administrador. A figura de um líder, uma pessoa que vai dizer às outras o que elas devem fazer, de forma a organizar todas as etapas que precisam ser realizadas, de forma que o objetivo seja alcançado. Dentro do nosso setor, isso ganha uma outra interpretação, que é a chamada gestão rural, ou gestão agropecuária, ou gestão do agronegócio, como queira chamar. A gestão rural é a maneira mais eficiente de utilizar os recursos da empresa rural, conforme os objetivos de seu proprietário, ou seja, conforme o planejamento de seu proprietário. E aí a gente coloca em evidência essa palavra aqui, os recursos. Os recursos, novamente, podem ser humanos, quando a gente fala de pessoas, financeiros, quando a gente fala do dinheiro envolvido, materiais, quando a gente fala sobre as instalações físicas, os equipamentos, os veículos de um determinado local, ou mesmo tecnológicos, quando a gente envolve toda a tecnologia de informação, de equipamentos eletrônicos, que nos ajudam a podermos nos organizar. Não adianta a gente ter recursos, a gente precisa utilizá-los de forma eficiente, ou seja, de forma que a gente consiga fazer com que eles nos ajudem a ganhar recursos. De nada adianta uma empresa ter os melhores recursos tecnológicos se o grupo de funcionários dela não tem capacidade profissional para operar essas tecnologias. Não adianta a gente também contratar os melhores profissionais do mercado se a gente não consegue pagar um salário justo para eles, ou se a gente não dá as condições tecnológicas que são essenciais para que eles consigam realizar o excelente desempenho a qual a carreira deles os formou para poder colocar em prática. Nesse sentido, a gestão rural nada mais é do que a administração sendo aplicada dentro de empresas rurais. Mas não necessariamente precisa ser uma empresa constituída legalmente. A gente também está falando da família rural, do agricultor familiar, que precisa aplicar técnicas administrativas da organização do seu salário, da organização da divisão do trabalho da sua família, do planejamento dos seus recursos para que ele consiga seus objetivos primários, de conseguir a sustentabilidade por meio da prática agropecuária. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer fazer alguma observação?
Washington, nessas empresas, assim, de marketing, essas coisas, tem os gestores de tráfego. Seria mais ou menos a mesma coisa? Gestores de tráfego não existe em toda empresa, certo? Tráfego é uma palavra que a gente traz da logística que inclusive diz respeito à locomoção de veículos ou pessoas, certo? Nem toda empresa, na verdade, vai ter isso. Uma empresa como a banca, que inclusive nós citamos, nós podemos ter. Agora, vai depender de ser uma empresa de grande porte, que você tem que organizar a determinada quantidade de veículos que tem lá, bem como a quantidade de pessoas que circulam nesse ambiente, e você tem que calcular, né? Se tem estradas, se tem caminhos construídos dentro dessa empresa, existe uma lógica para que isso aconteça, que é justamente coordenar como que esses recursos, essas pessoas vão poder trafegar, né, se deslocar de um canto para o outro, sem que isso gere algum transtorno. Eu não sei se eu consegui contemplar bem a tua pergunta. Conseguiu sim, deu certo. Certo? Então, mas você colocou também outro ponto importante, que foi ter pegado uma área específica, né, que no caso seria o tráfego ou a logística. Dependendo de uma empresa ser muito grande, né, nós podemos ter vários gestores, né? O gestor de recursos humanos, o gestor financeiro, o gestor de produção. E aí, nesse caso, nós teremos sempre uma pessoa acima de todos, né? O administrador geral, o presidente da empresa, o CEO, como a gente chama no mercado financeiro, né? Ou seja, embora a gente tenha gestores para coordenar diversas áreas, mas a gente também sempre vai ter uma figura que vai ser o administrador geral, alguém que está acima de todos. Completando, né, os assuntos que a gente vai estudar nessa disciplina, a gente vai lembrar que tudo isso vai ser orientado para que a gente possa aplicar na empresa rural, que são unidades de produção em que são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de animais, ou culturas florestais, como a gente estudou ano passado na disciplina de sistemas agro-silvopastoris, onde, seja qual for a cultura a ser explorada, a finalidade vai ser sempre a de obtenção de renda. E para que isso aconteça, a gente vai precisar de uma outra ciência. Uma ciência que envolve pesquisar o mercado, estudar quem são nossos clientes, procurar fornecedores, tentar entender o que as pessoas estão querendo comprar de produtos e serviços, tentar entender que tipo de novo produto eu posso lançar no mercado, como que eu devo pensar uma embalagem, como que eu posso planejar como que esse produto vai chegar a diversos públicos e locais diferentes. Trabalhar conceitos como branding, pesquisa de mercado, matriz de produção e produto, entre outros conceitos que a gente chama de marketing. Marketing trata-se do estudo do mercado em sua forma mais ampla, ou seja, não se trata apenas de, como muitos acham, de que é a publicidade e a propaganda de um produto. Não. Ela inclui o processo de produção, a arquitetura de apresentação de um produto, a formação de preços competitivos, as formas de distribuição, a propaganda e a publicidade, entre diversas outras funções. Tudo isso visando descobrir os desejos e as necessidades atuais e potenciais dos consumidores, como atender aos seus anseios, os seus desejos e até mesmo superar suas expectativas, de modo sempre lucrativo. Então, é uma área muito específica que a gente se ouve falar bastante, mas que envolve
uma gama, um conjunto de diversas outras ciências e particularidades de técnicas, de ferramentas que a gente precisa mergulhar para conseguir entender o que faz, todo o caminho que percorre para que a gente tenha, por exemplo, um produto agroindustrial no mercado. Entender que tudo é pensado, desde a embalagem do produto, a sua conservação, ao consumidor que ele quer atender, é um caminho imenso, que precisa ser compreendido pela área de marketing. E para que o bom marketing aconteça, eu preciso ter uma boa gestão. E uma boa gestão só acontece quando existe um bom planejamento. Nesse sentido, a nossa disciplina de planejamento, gestão e princípios de marketing, ela vai ter uma carga horária de 80 horas aulas. Como suporte pedagógico, logo vocês estarão recebendo a apostila didática. Também teremos a disponibilização de material didático complementar. E, claro, o atendimento individual via e-mail ou WhatsApp. Lembrando, fiquem à vontade, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas. Isso é muito importante para que a gente consiga verificar, né, que vocês estão realmente se engajando no conteúdo. O objetivo da disciplina, então, é apresentar os antecedentes históricos da administração. Aliás, de onde que surgiu essa ciência? Por que ela se disseminou por tantas áreas de conhecimento, como o próprio agronegócio? Vamos entender a sua teoria geral e os princípios fundamentais do marketing aplicado em agronegócios. Os conteúdos que iremos estudar são as noções de administração rural, economia e contabilidade rural, e o marketing aplicado em agronegócios. Né? Na verdade, a gente, infelizmente, nunca conseguiu estudar contabilidade rural nos anos anteriores. Economia, das duas turmas anteriores, a gente conseguiu estudar alguns assuntos, mas considerando que vocês são a primeira turma que agora tem uma disciplina também de economia, a gente vai deixar alguns dos assuntos de lado, né, até porque, infelizmente, nós não temos tempo, e o básico que a gente estudou já vimos no semestre anterior, mas aqui a gente vai complementar alguns assuntos, principalmente a questão de mercados derivativos, que foi algo que a gente não conseguiu estudar no semestre passado, né, que é aquele assunto relacionado à Bolsa de Valores, que é um assunto que a gente sabe que está atrelado ao agronegócio, a gente todo dia ouve falar no jornal sobre o índice do dólar, como que isso impacta os produtos que são vendidos no setor do agronegócio, mas a gente precisa realmente de uma aula para se dedicar, se debruçar sobre esse assunto para poder entender. Então a gente vai tentar conseguir estudar os principais assuntos dentro desses 3 grandes conteúdos. Como competências que são esperadas que vocês desenvolvam, se encontra a utilização do planejamento como estratégia essencial para o desenvolvimento das atividades agrícolas, o emprego adequadamente de técnicas de economia e contabilidade rural na gestão do agronegócio, e a compreensão das noções de marketing. Como habilidades que a gente espera que vocês desenvolvam ao longo da disciplina, está a capacidade de associar o planejamento e a gestão nas atividades agropecuárias, adoção de técnicas de economia e contabilidade, e o emprego das ferramentas de marketing no nosso setor. Como procedimentos metodológicos, nós teremos as aulas online. Às vezes será disponibilizado notas de aula ou os slides de aula. Teremos também a disposição de vídeos didáticos ou jornalísticos de forma a complementar os assuntos que iremos discutir ao longo das aulas. Exercícios de fixação e trabalhos avaliativos, né? Pelo menos um trabalho avaliativo
por bimestre. E com relação às nossas avaliações, nós teremos a seguinte distribuição, né, também já apresentada na aula anterior de ATER. Devolutiva dos exercícios, que valerá até 6 pontos. Presença nas aulas, que corresponderá a 1 ponto. Participação nas aulas, que corresponderá a 1 ponto. E desde já eu já agradeço bastante. Hoje a participação foi bem maior, né? E é assim que eu quero ver de todos vocês essa participação intensa, né? Essa contribuição que faz com que, de fato, eu consiga verificar que vocês estão atentos, ouvindo e, obviamente, conseguindo assimilar as informações. E o último parte da avaliação bimestral, que no caso vai ser o trabalho avaliativo, que terá validade de até 2 pontos, né? Com essa correspondência, a gente chegaria à nota máxima do 10. Nesse sentido, a disciplina está apresentada, pessoal. Nós temos ainda 5 minutos, e aí eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta em relação a essa nossa disciplina. Clarice está colocando aqui que conheceu a área do marketing no fim do ano passado, porque ela fez um curso de marketing e estratégia bem interessante, e essa área vem ganhando uma grande proporção no mercado atual. É isso mesmo, não é, Clarice? Primeiramente, parabenizar, né, por ter feito o curso. Muitos cursos foram disponibilizados aí desde o início da pandemia por boas instituições e de forma gratuita, né, que inclusive vocês conseguem certificado para poder colocar no currículo de vocês, agregando ainda mais valor à formação profissional. E nesse sentido, de fato, você com certeza vai reconhecer diversos assuntos que a gente vai estudar, né? Principalmente, como você colocou aí, a questão da estratégia, que é essencial para que a gente possa fazer um bom planejamento e ter uma boa gestão. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação, pessoal? Alguma expectativa que vocês têm em relação à disciplina? Se for interessante? Tudo ok, né? A Luana aqui está parabenizando, né? Muito obrigado, viu, Luana? Luanda, aliás. Que bom que gostaram. Vamos tentar trabalhar nesse nível, né? Eu sei que não é fácil aulas online, mas a gente pode sim conseguir elevar o nível do assunto de uma forma que se torna compreensível e interessante, principalmente quando a gente consegue reconhecê-los dentro do nosso dia a dia ou mesmo em um futuro que a gente deseja estar, né? Certo, em relação à questão aqui da Larissa, eu vou me ater, certo? Caso não seja possível ela assinar a frequência, eu vou fazer a observação aqui para que ela não seja prejudicada. Wanda também está colocando que seria mais perfeito se fosse presencial. Concordo, né? Até porque é um semestre onde, tanto nessa disciplina quanto na disciplina de projetos, a gente trabalha muita parte prática, a gente coloca muita mão na massa, através dos computadores ou mesmo no caderno, e infelizmente, até por a quantidade de aulas ser reduzida, eu não poder estar olhando para o trabalho de vocês sendo realizado, fica difícil com que diversas das aulas que eu costumava trabalhar consigam ser adaptadas, mas mesmo assim a gente vai buscar encontrar a melhor alternativa para que a gente consiga fazer o semestre valer. Isso funciona com vocês me dizendo o que não está funcionando, e fazendo propostas, e eu, obviamente, tentando acatar, né, essas soluções de vocês para que a gente consiga fazer a aula de fato proveitosa. Sim, sim, já tem muitas escolas que funcionou
A Luanda está colocando que algumas escolas profissionais já estão presenciais e, de fato, algumas escolas estão sim, principalmente na região metropolitana, algumas, e lá no sul do estado, onde os casos de Covid estão muito baixos, né? Mas essas decisões elas foram tomadas em cima de diversos protocolos de segurança, analisando os casos, né? E mesmo assim ainda não é o sistema presencial por completo, é o que a gente chama de sistema híbrido, né? Onde vai apenas parte dos alunos, a outra parte continua assistindo aula em casa, e essa parte que vai aí 1, 2, 3 dias, e nos outros dias vão os outros colegas, né? É algo que possivelmente a gente possa começar a fazer, quem sabe, a partir do segundo bimestre, caso os números, né, da pandemia eles voltem a baixar, o que seria também interessante para a gente. Mas enquanto a gente não chega lá, né, vamos fazendo da forma que dá. Pessoal, eu vou então disponibilizar o link para a frequência de vocês, tá? Lembrando que agora com o retorno da Gabriela você se torna a numeração atual. Se por acaso não lembrar, podem colocar qualquer número, eu vou me ater em fazer a frequência pelo nome de vocês e não apenas pelo número, por enquanto. E nesse sentido, lembrar que amanhã nós temos 2 aulas. O primeiro encontro vai ser às 8h30, na nossa segunda aula de até. E por volta das 10h20 ou 10h30, se não me engano, nós teremos a aula de projetos de empreendedorismo rural. O link da frequência já está disponível aí para vocês. Agradeço a presença de todos e lembrando que mais tarde o exercício de fixação vai estar disponível no Google Sala de Aula. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã.